Oi, pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje vamos mostrar como fazer a manifestação de interesse. Para você fazer a sua manifestação de interesse, você precisa ter um contrato de trabalho ou então trabalhar com os recibos verdes, que aqui em Portugal é como se fosse o MEI do Brasil. Você precisa acessar o site da Aima. Eu vou estar deixando o site aqui na descrição do vídeo para que você possa acessar de forma bem fácil. Ao acessar aqui o site da Aima, ele vai pedir para você autenticar. Então ele dá aqui a opção de você colocar o seu e-mail e senha. Se você não tiver um cadastro, você pode estar clicando aqui em registro de novo utilizador. Você vai colocar aí seu e-mail, vai escolher uma palavra passe e vai repetir novamente. Como eu já tenho um cadastro aqui, então eu vou acessar aqui agora. Então eu vou colocar o e-mail e a minha senha também já está salva. É só clicar aí em não sou um robô e você vai clicar em autenticar. Quando você entra aqui no site, ele dá algumas informações aqui. Você tem aqui logo acima essas opções. Onde você abre aqui vai ter a opção de manifestação de interesse. Você vai clicar aqui na primeira opção. Você tem aí manifestações de interesse e ele vai mostrar para você três opções. Sendo que a primeira é para quem possui um contrato de trabalho, ou seja, você recebeu um contrato de trabalho de alguma empresa, já está com ele assinado, já está com ele prontinho, então você pode entrar por essa opção. Se você possui também um outro tipo de contrato, que é o contrato promessa de contrato de trabalho, você pode também utilizar essa segunda opção. Então você vai pegar o seu contrato de promessa de trabalho e vai colocar aqui. E a terceira opção é para quem trabalha aqui em Portugal com o chamado recibo verde, que é como se fosse o MEI no Brasil. Você presta serviço para alguém e você no final do mês emite um recibo para receber o valor do pagamento dessa pessoa. Como nós já temos aqui um contrato, nós iremos fazer uma manifestação de interesse, então na primeira opção, que é pelo artigo 88. Se você fizer pela opção do recibo verde, então vai ser o artigo 89. Então você tem que observar essas diferenças aí. Então, como eu já tenho aqui um contrato de trabalho, já estou com toda a lista de documentos pronta, antes de iniciar o seu processo de manifestação de interesse aqui no site, você precisa ter uma lista de documentos toda pronta, já salva no seu celular, tudo em PDF. Quando você preencher os seus dados, vai ter um momento aqui que você vai precisar carregar todos esses documentos. Por isso que muitas pessoas às vezes não conseguem fazer ou optam por pagar alguém para fazer, porque às vezes é um processo meio chato mesmo. Você precisa escanear documento por documento, você precisa guardar numa pasta, então você precisa ter tudo organizado, senão você não consegue enviar a sua manifestação de interesse. Então a gente vai clicar aqui na primeira opção, possui um contrato de trabalho. Você tem aqui uma setinha verde, é só você clicar nela. Então ele aqui vai abrir algumas opções, onde você vai estar preenchendo. Então logo aqui em cima ele tem o local de você colocar o seu nome completo. Então você vai escrever, por exemplo, eu vou fazer aqui só como exemplo, mas depois eu vou preencher aqui tudo corretamente. Então fulano de tal, você vai selecionar aqui o seu grau de escolaridade, você vai colocar aqui a sua nacionalidade, vamos colocar aqui, como eu sou do Brasil, então vou colocar aqui Brasil. Você vai colocar aqui também seu estado civil, selecionar aqui o seu sexo. Você vai colocar aqui a sua naturalidade, novamente. Então você vai colocar aqui o país que você nasceu. Você coloca aqui a cidade de nascimento. Você vai colocar a sua data de nascimento e logo aqui abaixo você vai colocar o nome de pai, nome de mãe e vai seguir para a próxima etapa logo abaixo. Após preencher todos os seus dados pessoais, você vai para a parte de preenchimento dos seus documentos de viagem. No caso é o nosso passaporte. Logo abaixo de passaporte, você vai colocar aqui o número do seu passaporte, o país que foi emitido, a data de emissão, a parte aqui de entidade emissora, então você vai colocar aí República Federativa do Brasil. Então se você é brasileiro, seu passaporte foi emitido pela República Federativa do Brasil. Essa parte aqui de termo validade é a validade do seu passaporte. Então você vai colocar aí a data também. Então após preencher os dados do seu passaporte, você tem aqui a opção de colocar os dados do seu visto. Então se você veio para Portugal com algum tipo de visto, seja ele de procura de trabalho, visto de estudante, tem diversos tipos de visto. Então você vai colocar todos os dados. Você vai colocar o número do visto, todos os dados que tem lá, você vai estar colocando aqui. Se você não veio com nenhum tipo de visto para Portugal, você veio como turista, você não precisa preencher nada dessa parte aqui, você pode deixar tudo em branco. Porque mesmo que você não tenha um visto e tenha vindo como turista, Portugal te dá a chance de você abrir a manifestação de interesse tendo um contrato de trabalho. Então se esse é o seu caso, você não precisa preencher esses dados de visto.
Aqui na parte de morada permanente e contatos em Portugal, você vai colocar aqui o seu endereço. Então, é importante você, assim que chega em Portugal, alugou um imóvel, conseguiu ali o contrato de aluguel, é importante que você vá na junta de freguesia do bairro onde você mora e você faça lá o atestado de morada, o atestado de residência, porque você também vai precisar anexar esse documento aqui na lista de documentos que o site aqui vai pedir. Então, você vai colocar aqui o seu endereço, a data que você começou a morar nele, né? Possivelmente a data que você chegou aqui em Portugal. Você vai colocar aqui o seu telefone e você vai completar todos os dados aí. Você vai colocar o nome da cidade, o código postal. Então chegou aqui a parte onde você vai colocar os dados profissionais, que é a empresa onde você trabalha. Primeiramente você vai colocar aqui os seus dados e depois os dados da empresa. Então nessa primeira parte você vai estar colocando aqui o seu NIF, que é o número de identificação fiscal aqui em Portugal, que equivale ao CPF do Brasil. Logo nessa segunda opção você vai estar colocando o número do NIS, que é o número da Segurança Social aqui de Portugal. Então aqui na parte de grupo profissional você vai escolher de acordo com a sua área de profissão. E você vai colocar aí também a data de início do contrato. Então você recebeu o seu contrato de trabalho, lá vai estar a data, vai estar os dados todos da empresa que você está trabalhando. E aqui embaixo você escreve o seu cargo ou função, porque caso você não encontre ali naquela lista acima uma descrição da sua função que seja igual ao que está no seu contrato, então você pode escrever aqui também. Então aqui logo abaixo na parte de entidade patronal, você vai escrever aqui os dados da empresa. Então você vai colocar aí o NIF da empresa, você vai colocar o nome da empresa da mesma forma que está lá no seu contrato de trabalho. Vai colocar o telefone, o ramo de atividade dessa empresa e aqui em domicílio profissional é o endereço da empresa onde você trabalha. Então isso tudo vai estar lá no contrato de trabalho. Então assim que você recebe, todos esses dados estão lá. Aqui na parte de outros dados, você vai colocar aí a data que você entrou aqui na União Europeia. Se você veio aqui com conexão por outro país, por exemplo, se você chegou em Madrid ou passou por Paris, na França, então você vai colocar a data que você entrou. Se essa data foi no mesmo dia que você fez essa conexão, veio para Portugal, você vai repetir a mesma data. Então você entrou no espaço Schengen na mesma data que você entrou em Portugal. E o posto de fronteira de entrada é o local onde você fez a imigração. Então se você passou por Madrid, você recebeu um carimbo lá no seu passaporte que está escrito Madrid. Se você passou pela França, vai estar lá escrito que é a França. Então ali é o país onde você entrou de fato na União Europeia e foi feita a sua imigração. Então após preencher todos esses dados, você vai confirmar aqui, você vai selecionar essa opção você declara ter lido e compreendido os termos. Então, após concluir essa etapa, você vai clicar em enviar e aí vai prosseguir para a etapa de anexar os documentos necessários para você fazer o envio dessa manifestação para o CEF. Então, após finalizar aí a parte de preenchimento de dados, ele já vai te dar o seu número de manifestação de interesse. O que falta aqui agora é você fazer o carregamento de todos os documentos necessários. Só após carregar documento por documento, você está fazendo o envio para o CEF. Então a lista de documentos ela aparece logo aqui abaixo. Então você vai precisar do seu passaporte ou outro documento de viagem válido, o comprovativo de entrada regular em Portugal, que pode ser o visto ou o carimbo no passaporte, passagem, declaração de entrada. Se você não viu inclusive o vídeo sobre como fazer declaração de entrada, eu falei sobre isso num segundo vídeo que nós postamos aqui no canal, que a gente foi lá fazer essa declaração para justamente quando você for fazer a entrevista para você pegar a sua residência, para você não correr o risco de ter que pagar uma multa. Então, você precisa fazer a declaração de entrada em Portugal se você veio através de outro país. Comprovativo de meio de subsistência, você pode colocar aí a página do seu contrato onde fala o valor que você ganha, ou você pode colocar aí uma foto de recibo de pagamento, escaneado em PDF, certificado de registro criminal no país de origem. Então, se você é do Brasil, você consegue facilmente baixar sua certidão de registro criminal lá no próprio site do gov.br. Ele dá outra opção aqui idêntica, certificado de registro criminal do país em que resida há mais de um ano quando não seja Portugal. Logo, se você não residiu em outro país que não seja o Brasil, e fosse o Brasil mesmo, então você vai repetir, você vai colocar a mesma certidão de registro criminal do Brasil. Se você morou em outro país que não seja o Brasil, aí você vai colocar a certidão daquele país. Nessa parte aqui de documento comprovativo de que dispõe de alojamento, então você vai colocar aí o seu contrato de arrendamento, ou o seu atestado de morada, o que você tiver aí, você pode enviar. Documento comprovativo de inscrição na Segurança Social, que é o seu NIS. Então é importante, assim que você chega em Portugal, você já fazer o seu NIS. Comprovativo de inscrição na Administração Fiscal, isso é o seu NIF. Então você precisa ter aí o seu NIF também salvo em PDF para fazer o envio.
E aqui logo abaixo você tem a opção de contrato de trabalho. Então aí é o seu contrato de trabalho. Você precisa também ter ele escaneado, já todo salvo em PDF no celular para fazer o envio. Promessa de contrato de trabalho também é idêntico ao contrato de trabalho. Ele lá no site ele dá essas duas opções para você carregar. Você pode estar colocando o seu contrato de trabalho novamente nessa parte aí que você vai conseguir fazer o envio dos dados. Logo aqui abaixo da lista de documentos você tem aqui a opção de iniciar o carregamento dos documentos ou rever e atualizar sua manifestação de interesse. Então, como eu quero iniciar o envio dos documentos, então eu vou clicar nessa primeira opção. Então, você vai clicar aqui na seta verde, ele vai carregar. Logo após clicar em iniciar o carregamento dos dados, então ele vai mostrar aqui aquele número da sua manifestação de interesse que você fez na primeira etapa, onde você concluiu os seus dados. Vai aparecer todos os seus dados que você digitou. Então aqui logo abaixo você tem aqui novamente toda aquela lista de documentos que você precisa fazer o carregamento para logo após você conseguir enviar para a AIMO. Você vê aqui que eu estou em falta, então eu preciso carregar esses documentos. E para carregar esses documentos você precisa saber que ele não pode ser superior a 4 MB de tamanho. Então se o seu contrato ficar ali um pouco maior, geralmente ele fica, então você vai num site que ele vai comprimir e vai reduzir o tamanho e você vai conseguir carregar o seu contrato. Então aqui para mim carregar um documento, por exemplo, eu vou aqui nessa opção embaixo, tipo de documento, vou selecionar e ele vai dar a opção. Eu consigo selecionar aqui que tipo de documento eu quero carregar. Então se eu quero carregar aqui o passaporte, vou dar como exemplo aqui, vou fazer um carregamento do passaporte. Então vou clicar aqui nessa pasta. Então aqui eu vou selecionar o passaporte. Ele tem aqui uma opção de você selecionar os ficheiros. Então ele vai dar a opção de você abrir. Então você vai aqui para a mídia, ele vai abrir a pasta aí do seu celular, onde você já tem que ter todos esses dados salvos. Então eu abri aqui a pasta onde eu tenho os dados que eu quero anexar. Então eu já deixei todos prontos. É importante que você já faça isso antes de iniciar a sua manifestação de interesse. Então eu vou selecionar aqui o passaporte. Então eu tenho aqui um arquivo já renomeado. De preferência já deixe todos renomeados para facilitar a sua localização. Então vou selecionar aqui o passaporte. Então após você selecionar o arquivo, é só você clicar nesse botão verde aqui logo acima do tipo de documento que você selecionou, que ele vai fazer o carregamento para aquela lista. Então eu vou clicar aqui. Você vê que ele já sumiu aqui debaixo de onde eu selecionei o arquivo. E se você voltar aqui em cima na lista, ele vai estar aqui constando o arquivo. Então, o passaporte ou outro documento comprovativo de viagem, ele já mostra ali, ó, passaporte Cristiane Cirqueiro, que é a manifestação de interesse que eu estou fazendo aqui agora. Vai mostrar aí também a data que você carregou o arquivo e o horário. Então, é só você fazer passo a passo. Se você for, por exemplo, adicionar o comprovativo de entrada regular em território português, que é a foto do seu carimbo aí no visto, do seu visto, das suas passagens ou da sua declaração de entrada em Portugal. Então é só você vir aqui embaixo novamente e você selecionar o que você vai carregar. Então vou selecionar aqui o comprovativo de entrada regular e você vai fazer o mesmo processo. Então é dessa forma. Então eu vou fazer aqui e vou voltar para a gente concluir. Então carregado aí todos os documentos, você vê que eu já tenho aqui todos eles. Já consta tudo certinho. Então aqui embaixo você vai marcar essa opção de confirmo e declaro ter lido e compreendido os termos. Então aqui ele dá uma informação importante que você não consegue mais alterar os dados. Você só vai conseguir cancelar essa manifestação de interesse e fazer uma outra nova. Mas fazer a alteração nos dados você não consegue. Então você vai logo aqui abaixo e você vai clicar em enviar. Então após clicar em enviar, logo aqui em cima você vai ver uma informação. Manifestação de interesse enviada para o CEF. A partir deste momento não pode atualizar os dados ou documentos anexos. Isso significa que você já enviou sua manifestação de interesse. Agora é só você aguardar o contato deles. E uma coisa importante que você pode estar fazendo é fazendo a impressão dessa página, porque ela vai constar aqui todos os seus dados, vai constar a lista de documentos que você enviou, vai constar a data de carregamento e você pode estar guardando isso aí para ser um comprovativo de que você fez a sua manifestação de interesse. Então você vai clicar aqui nas opções do próprio Google Chrome, então você vai aqui na parte de compartilhar, você tem aqui a opção imprimir, então você vai clicar em imprimir e ele já dá a opção de você salvar como PDF, se você não tiver conectado a uma impressora. Então você já tem aqui um arquivo com todos os seus dados e os dados da sua manifestação de interesse, que são os arquivos que você carregou e o número dela. Então é só você clicar em salvar e vai estar salvo lá na galeria do seu celular. É interessante que você renomeie esse arquivo, então você pode estar colocando lá manifestação de interesse, minha manifestação de interesse. Então é dessa forma.
Então salvou os dados, se você retornar logo aqui em cima no botão azul para o início, então você vai ver logo aqui abaixo que vai constar a sua manifestação de interesse com o número, artigo 88, e vai constar que ela aguarda a recepção pelo CEF. Então você vai ficar aguardando, é aquele prazo que as pessoas ficam esperando, que é a sua manifestação de interesse. Ou você vai ser chamado para a entrevista, ou vai abrir as opções para quem quer optar pela CPLP, que é um caso à parte, que é liberado a cada período. Então aí feito isso, já está concluído o processo, você já enviou sua manifestação de interesse e você pode estar acompanhando aqui através desse site. Então é só você logar com o seu e-mail e a senha que você criou, que você vai estar acompanhando. Então se a AIMA te contactar para fazer alguma entrevista, geralmente demora muito, né? As pessoas têm aguardado aí em torno de 1 ano e meio, 2 anos, mas pode ser que aconteça algum milagre e você receba esse contato bem mais cedo. Então é importante você sempre estar acompanhando aqui, porque eles vão contactar ou pelo telefone ou pelo e-mail que você cadastrou. Então sempre está acompanhando para ver se não tem nenhuma notificação e você não perca aí os prazos e datas, caso haja essa comunicação. É isso aí, pessoal. Esse foi o vídeo para mostrar para vocês como fazer a sua manifestação de interesse. Esperamos ter ajudado de alguma forma. Então se você quer continuar acompanhando o canal e não perder mais vídeos e mais dicas como essa, então é só você se inscrever e ativar as notificações. Um abraço e até já! Até a próxima!